A gente sabe que na igreja são levantados muitos homens, como Deus levantou o Jonas aqui, esse profeta. Levanta homens para ser sacerdotes, padres, diáconos, profetas leigos, pessoas consagrados, ou seja, a igreja se levanta com os homens para ajudar ao povo a se converter. Veja, eu, por exemplo, eu não estaria aqui, não estaria nessa caminhada, nessa entrega, obviamente que eu preciso caminhar cada vez mais, mas eu não estaria aqui se Deus não tivesse levantado uma geração, como levantou o diácono, a sua família, os ministros, os meus irmãos que estão aqui servindo, muitos deles desde antigamente, antes de que eu, né? Eu não estaria aqui se eles não tivessem sido instrumentos. Muitos aqui, com certeza, não estariam aqui se não houvesse adoração, ou seja, Deus não tivesse nos levantado para irmos e mostrarmos o caminho que é para vocês, que é para nós também. Por quê? Porque nós caminhamos numa estrada que infelizmente o nosso coração, né, pede que é a estrada longe da estrada de Deus. Quantos de nós aqui muitas vezes não estamos perdidos? Quantos de nós aqui muitas vezes precisamos ser exortados todos os dias? Meus irmãos, o fato de estarmos aqui mais uma noite, Deus dando mais uma oportunidade de a gente poder adorá-lo, glorificá-lo, escutar a palavra de Deus sendo renovada no coração, é fato de que nós precisamos nos converter. Nós ainda não nos convertemos, porque se a gente tivesse sido convertido, pode ter certeza que a gente já estava pertinho para ser arrebatado. Pode ter certeza aqui que eu já teria procurando alguma pessoa aqui para pegar um pouquinho, uma pecinha do corpo, andar para fazer de relíquia, para eu poder fazer uma devoção e me ajudar a levar ao céu. Mas não. Pode ser que alguém aqui um dia galgue realmente a santidade e o céu. Mas por enquanto estamos nessa caminhada. Precisamos desse anúncio. Precisamos que alguém se levante. E nos colocando também nessa linha de ser levantado por Deus, a palavra hoje nos chama a sermos levantados. Aqui, Jonas foi o instrumento. Nós aqui da comunidade de adoração estamos sendo o instrumento. A igreja está sendo o instrumento para a gente. Mas há muitos momentos que chega a situação em que Deus faz, agora é você. Levanta, porque tuas iniquidades estão te fazendo cair, estão te fazendo morrer. Por isso, o primeiro olhar, o primeiro chamado que Deus faz a nós, que estamos num caminho que não é de Deus, é levanta-te, vai, segue. Como é impressionante que na Bíblia a gente vê diversas passagens, Deus, os anjos, o próprio Jesus Cristo dizendo, levanta-te, ô criatura, levanta, preste atenção, desperta, você foi escolhido. E digo uma coisa para vocês, catuque seu irmão está do seu lado e diga, acorde, viu? Desperte. Aponta o dedo na cara dele e diga assim, ó, você foi escolhido. Levante. Acorde, preste atenção. Pois é, sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos julgamos sábios. E eu fico encantado, tem uma passagem, acho que é no livro de Samuel, de Samuel, onde Salomão é recebido como sacerdote, como rei daquele tempo. E ele vai pedir uma coisa a Deus, porque Deus proporciona um desejo a ele. Não é gênio não, certo? Mas Deus faz, peça alguma coisa para mim. E Salomão faz, para eu poder governar bem, eu quero sabedoria. Sabedoria, porque minhas forças eu não consigo. E Deus faz isso com a gente. Levanta, nos faz guiar. Manda a graça dele, nos tirando do caminho, porque sem a sabedoria de Deus a gente não consegue. É interessante que na última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre essa sabedoria que o homem muitas vezes quer alcançar, mas não consegue. Nossa sabedoria diante dos mistérios de Deus é ilimitada. Não adianta você querer correr, percorrer, procurar explicações, porque você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Deus está constantemente mostrando os caminhos, falando, dizendo a palavra, mostrando as coisas, e mesmo assim a gente não presta atenção. Quantas vezes aqui
a gente escuta as mesmas palavras, e eu acredito que essa pregação já foi feita pelo diácono, um pregador bem melhor do que eu, e ainda a gente continua nessa situação, eu continuo nessa situação de não prestar atenção, de não me levantar. Possa ser que de fato você já tenha se levantado de uma situação que precisava você sair. Mas será que ainda é suficiente? Pergunte a você mesmo, é suficiente? Não precisa me responder não. É suficiente? Quantas vezes Deus vai te levantar e dizer, estás com iniquidade, filho, levanta, preste atenção. E nesse caminho de mergulhando na sabedoria de Deus, Deus vai mandando a graça dele para dizer, pronto, tomasse consciência, percebesse que a tua sabedoria não é grandiosa, ela é pequena, porque você só tem 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos aqui, a igreja já está há muito tempo, e você fica criticando a igreja, fica criticando a palavra, que tem mais de não sei quantos anos, tem mais de 3.000 anos essa palavra, a igreja que tem mais de 2.000 anos, e você se julga sábio, porque já estudou uma filosofia, porque já estudou uma teologia, porque já estudou uma ciência que explica certas situações. Aí Deus faz, não, que é isso? Sabedoria vem de mim. Eu sou a própria sabedoria, como diz a palavra de Deus. A sabedoria vem de Deus e a sabedoria é Deus. E onde é que eu vou buscar a sabedoria? Em livros, em situações, em ideologias. Meu Deus, como a gente é pequeno. Aí o que é que Deus faz com sabedoria? Lança para a vida da gente e diz, caminhe conforme a minha vontade. Quantas vezes aqui nós já não proclamamos, façam a vontade, caminhem na vontade, percorram, discernam a vontade de Deus para a tua vida. E quantos aqui não estão rezando para saber se estão fazendo a vontade de Deus, ou se estão para decidir se algo é que você está para decidir hoje, é da vontade de Deus? Quantos aqui? Quantos aqui já não estão colocando, em orações, em intercessão, pede para o povo orar, vem para a adoração, colocam como ofertório na missa, colocam como intenção na missa, decisões que você precisa tomar para você saber se você está caminhando na vontade de Deus. Se as decisões que você precisa tomar são de fato a vontade de Deus, se é aquilo que Deus quer. Porque o caminho da sabedoria de Deus é trilhar a vontade dEle. E infelizmente a gente se depara com aquilo que é mistério para a gente, como eu tinha dito na última vez. Mistério. E a gente não aguenta. E aí vem o versículo 3. Vamos ler todo mundo junto? Até o 4, versículo 3. Vamos lá, Jonas pôs-se a caminho. Olha aí, Deus tinha feito, levanta, vai seguir conforme a minha vontade, que é ir para Nínive. Nínive, preste atenção, é para ir para Nínive, não é para ir para outro canto não, é para ir para a igreja, certo? É escolher tal coisa, não é fazer loucura não, não é ir para macumbeiro não é para espiritismo não é buscar essa paizinha não, é para ir para a minha igreja, para a minha santa vontade, para a minha Eucaristia, para o meu amor, é nesse caminho, é para Nínive. Mas o que que Jonas fez, e o que que muitas vezes nós fazemos? Nós pegamos o caminho de Tarsis. Porque é um caminho que nos faz confortável. E o que é que diz o versículo 3? Ele foi para longe da face do Senhor. Meus irmãos, quando não queremos assumir a sabedoria de Deus para a nossa vida, nós fugimos para Tarsis, para longe da vontade de Deus. E sabe por que a gente foge? Porque a gente tem medo. Medo de enfrentar aquilo que Deus tem para você. E sabe por que você tem medo? Porque você está apegado. E quando falo apegado, não falo necessariamente em coisas materiais, em coisas financeiras, não. Estou falando em coisas que lhe colocam Deus em segundo lugar e não em primeiro. E aqui podemos listar familiares, amizades, situação financeira regular. Deixa eu ver,
uma situação de conforto dentro da sua caminhada. Ou seja, Deus pede para a gente ir e a gente foge porque a gente tem medo. A gente quer situações, a gente está colocando coisas no lugar de Deus. E aí a gente foge. Mas Deus levantou, olha, preste atenção, que Jonas foi levantado por Deus, não foi qualquer coisa não. Jonas foi considerado um profeta. Eita, minha filhinha aqui. Jonas foi considerado um profeta. Um profeta. Imagine só, você ser chamado hoje para ir para uma cidade e dizer: ei, povo, preste atenção, eu estou aqui em nome do Senhor, porque vocês estão cheios de pecados. Vocês precisam mudar de vida, porque eu mudei. Deus chamou. Quantos de nós aqui não fomos chamados por Deus? Deus já proclamou, Deus já revelou, já deu a cura, já fez as coisas mirabolantes que Deus podia fazer, louvado seja Ele. Já deu toda a consolação possível, já deu toda a providência, está sustentando tua vida hoje, te libertou de várias coisas, te libertou da morte, e você ainda continua fugindo da face do Senhor, porque você está com medo de Ele pedir coisa a mais na tua vida. Ah, Diego, mas eu já escutei essa palavra já está fazendo a vontade da minha vida. Ah, é? Tem certeza? E por que tu foge ainda da vontade de Deus? Por que tu está se perguntando ainda? Por que tu está fugindo da sabedoria que é de Deus? E aí acontece o que aconteceu com Jonas. Vamos ler o versículo 4 até o versículo 5. O Senhor, porém, fez vir sobre o mar dormia profundamente. Uma vez eu escutei de um pregador que pregou para nós da comunidade de adoração, chamando essa tempestade de Jonas de bendita santa tempestade. Sabe por quê? Porque enquanto Jonas estava querendo fugir da face do Senhor, fugir da vontade de Deus, o que é que Deus manda? Uma tempestade. Porque sabia que se ele fosse para Tarse, ele poderia morrer. Mas não é essa morte que a gente vê por aí, não. É uma morte na alma. É a morte da sua felicidade eterna, da tua plena felicidade. Porque a gente está cansado de ouvir que só seremos felizes plenamente se nós caminharmos segundo a vontade de Deus. Pode doer, pode fazer o que quiser, mas nós só seremos felizes, nós só teremos paz no coração, só teremos esse semblante de sermos verdadeiramente felizes, alegres, se tivermos nessa caminhada, nesse caminho em direção a Tarsis. Mas Deus é tão bondoso com Jonas, Deus é tão bondoso com a gente, o que Ele faz? Manda uma tempestade, para ver se a gente aprende. Aí o que é engraçado é que as pessoas ficam diante de uma situação ruim e acham que estão amaldiçoadas, que acham que não estão abençoadas. Meus irmãos, preste atenção. Nós não cremos nessa teoria da prosperidade falsa, de que achar que se a gente só está em Deus se a gente estiver bem. Não caiam fora dessa. E eu não falo aqui em situações financeiras não, estou falando de uma vida tranquila. Me respondam, Jesus teve uma vida tranquila? Os 3 anos de vida pública dele, foi tranquilo? Quando ele se decidiu? Não. Quando Jesus foi batizado, ele foi para onde? Deserto, enfrentar uma situação. Sabe por quê? Porque um cristão de verdade, um homem de verdade, uma mulher de verdade, um pai de verdade, um filho de verdade, sabe que enfrentando as situações difíceis, vai se tornar maduro, forte, confiante, robustecido, cheio da graça. Eu quero saber quem é que disse que cristãozinho é ficar paradinho, aquela coisa, é o seu cristãozinho. Sai dessa, meu irmão. Você não é assim, não. Deus não chamou para você ser miserável, não. Deus te chamou para ser pobre de espírito, para ser rico diante dEle, grande diante dEle.
Se não fosse, ele não tinha levantado esses profetas fortes, não. Porque Jonas, meu amigo, Jonas saiu de uma situação dessa. A palavra de Deus, a gente está nesse contexto, mas Jonas, quando saiu daqui, foi para Nínive e proclamou para a cidade todinha. João Batista, que é o nosso baluarte, foi para a cidade, para Israel, e fez uma revolução em 6 meses, gritava, que era a voz que clamava no deserto. Os profetas grandes, Jeremias, Isaías, proclamavam assim, ó, sem medo. Jeremias, coitado, Ave Maria, era proclamar, até pelos seus, foi preso, espancado, porque estava proclamando. E continuou, depois foi solto e continuou. Deus não nos chamou para sermos fraquinhos, não. O mundo está nos fazendo fraco. Sabe por quê? Porque nós ficamos acomodados, medrosos, fugindo daquilo que é de Deus, e ficamos fracos. Não pode passar uma tempestade que, ai meu Deus, o que é isso? Eu não consigo, e eu preciso de remédio, e eu preciso, o que é isso? Louvado seja Deus, porque você ainda precisa de remédio. Quizá você precisasse de outra coisa, mas você vai ficar vivendo isso? Não estou falando aqui de doenças que precisam de ser tomadas com remédio, não. Porque se forem prescritas pela medicina, de fato devem ser tomadas. Mas estou falando de remédios, muitas vezes aqui, que é só para tranquilizar a mente, tranquilizar a situação de vida, esquecer os problemas que tu tem na vida. Porque aqui, no versículo 5, quando a tempestade veio, os homens ficaram aterrorizados. E muitas vezes as tempestades vêm na nossa vida, e em vez de a gente enfrentar, dar um louvo a Deus, dizer obrigado Senhor, a gente fica aterrorizado, medroso. Não sei o que eu vou fazer, meu Deus, e agora? Eu preciso ir no diácono, eu preciso rezar, eu preciso... Isso. Eu, pelo menos, eu não sou macumbeiro, eu sou intercessor. Sou um pecador tanto quanto vocês. A gente não faz milagre na vida de ninguém, quem faz milagre é Deus. Nós não convertemos ninguém, quem converte é Deus. É a graça de Deus que converte o teu coração. Se a graça hoje vem da minha boca para proclamar para vocês e fazer vocês se converterem, não sou eu. É Jesus Cristo que está me utilizando pelo seu Espírito Santo para falar o coração de você que está precisando hoje. Não somos nós aqui. Se os ministros de música, a partir do momento que acharem que os seus ministérios, só porque toca bem, só porque canta bem, se o pessoal da acolhida, só porque consegue sorrir, acolher as pessoas bem, só porque os intercessores têm dons, e achar que está suficiente, coitados de nós. Coitado da igreja, cuidado dos bispos, que acham só porque é bispo, só porque é papa. Não me entendam, pelo amor de Deus, já que está sendo gravado, eu vou dizer, eu amo a igreja, eu amo os bispos e papa, certo? Mas se eles acharem e se levantarem, alguma coisa, só porque são bispos, só porque são alguma coisa, coitado deles, porque a graça vem de Deus, a conversão vem do Senhor, a conversão vem de Deus, mas você precisa se comprometer. Ao invés de ficar fazendo isso, você fica o quê? Aterrorizado. Aí o que é que eles fazem? Invoca cada qual o seu Deus. Diego, mas o contexto aqui diz que eles eram pagãos, sim, de fato, mas vamos aplicar para a nossa vida? Quantos de nós aqui, quando ficamos aterrorizados, procuramos meios, em vez de fugir, em vez de enfrentar o deserto, fica fugindo? Quem aqui nunca estava eu pelo menos já aconteceu comigo, por isso que eu posso falar. Já aqui, numa época de quaresma, de penitência, aí eu disse, não, minha penitência hoje é chocolate. Minha esposa sabe que eu amo chocolate, sou apaixonado, né, por chocolate. Aí eu faço não chocolate e tal, beleza. Mas eu fico com uma ânsia tão grande de comer esse chocolate, e para fugir dessa ânsia, dessa vontade, eu como outra coisa. Fico me lambuzando com outras coisas. Estou fugindo da minha penitência, não estou enfrentando. Quantas vezes também nós, em vez de enfrentarmos as situações dentro de casa, como gente grande, como gente madura, com pessoas de Deus, amorosas, que sabem acolher, sabem silenciar dentro da sua casa, em situação de briga, o que faz? Foge. E diga a vocês, Deus está mandando para dizer agora para maridos aqui, que muitas vezes briga com a mulher, com a esposa, em vez de enfrentar, e não de enfrentar peitando, ou brigando, ou retrucando, dizendo a tua verdade, ou tua justificativa, ou tua razão, mas dizendo situações, em vez de enfrentar como um homem, acolhendo, sabendo que você erra, sabendo que você tem seus defeitos, sabendo que a sua esposa também tem seus defeitos, em vez de enfrentar, foge.
Ah, Diego, mas eu nunca saí de casa. Mas quantas vezes tu saiu do quarto e foi dormir na sala, no sofá? Ou passou uma noite assistindo filme, porque não queria voltar para o quarto? Para de fugir. Eu estou dando só um exemplo, que Deus quis dar o exemplo. Mas para de fugir das tuas situações. Catuca o teu irmão está do teu lado. Criatura, para de fugir. Invoca o Deus de verdade. Voltando aqui, vamos ler o versículo 6. Todo mundo agora forte, que parece que está todo mundo com fome, tão aterrorizado, é? Vamos ler aqui. Veio o capitão e o despertou. Fala, dorminhoco. Sabe por quê? Porque quem livra da morte é Jesus Cristo. Ele morreu por nós numa cruz. Cadê a cruz? Morreu numa cruz para redimir dos nossos pecados. Morreu numa cruz. É só Ele quem nos livra da morte. E repito, não estou falando da morte externa. Estou falando da morte que Paulo diz. A morte que o pecado traz à tua alma. Porque muitas vezes estamos mortos, como sepulcros caiados. Mortos por dentro, destruídos por dentro. E aí, a nossa riqueza, a situação de vida, uma realidade social, a tua boniteza, a tua chiqueza, esconde tudo aquilo que tu está sofrendo. Quando nós não enfrentamos essas mesmas coisas, escondemos através de máscara, escama, e parece que a gente não quer ver. Aí a gente fica acreditando em nós mesmos, achando que nós estamos bem. Conversa, a gente está dormindo. E sabe qual é a diferença aqui? Do cochilo aqui que Jonas teve, do cochilo que Jesus teve. Não sei se você se lembra dessa passagem, mas tem uma passagem que diz que quando os apóstolos estavam com Jesus no barco, veio uma tempestade e Jesus Cristo disse o quê? Jesus Cristo estava lá, eles falaram, Jesus, Senhor, está vindo uma tempestade, acorda para nos livrar. Aí ele diz, acalma a tempestade e tudo mais. Sabe qual é a diferença aqui? Sabe qual é a diferença? A tempestade que Jesus enfrentou, era uma tempestade que ele podia enfrentar. Ah, mas ele era Deus, Diego. Sim, mas ele mostrou como devemos enfrentar. Se levantando sem medo, sabendo que o Senhor está. E o Senhor tem autoridade sobre a tua vida, sobre as situações difíceis. Esse cochilo aqui de Jonas, era um cochilo de se adormecer, não querer enfrentar as dificuldades. Se esconder, porque Jonas estava escondido, ó, lá embaixo. Lá embaixo. Escondendo os teus defeitos, escondendo os teus problemas de casa. Muitas vezes eu já escutei em grupos de oração, em momentos de oração, as pessoas dizerem, deixa o teu problema para fora de casa, vamos rezar. Não, traz teu problema para cá. Vamos trabalhar o teu problema. Quando você vai para um terapeuta, você leva o problema para ele resolver. Com Jesus Cristo é a mesma coisa e faz melhor. Me desculpe os psicólogos, mas Jesus Cristo faz muito melhor. Você leva o problema, ele resolve espiritualmente, fisicamente, psicologicamente, ele resolve tudo. Agora leva, para de ficar escondendo, assume que tu tem problema, assume que tu tem erro, assume que tu está dormindo, criatura. Catuca o teu irmão, assume que tu está dormindo, criatura. Balança ele e faz, desperta. E diz assim agora, ó, versículo 7. Em seguida, disseram os marinheiros entre si, vinde, tiremos a sorte, para sabermos quem é a causa deste mal. Lançaram a sorte, e esta caiu sobre Jonas. Continua. De onde vens? A que país e a que raça pertences? Sou hebreu, respondeu ele. Adoro o Senhor, Deus dos céus, que criou o mar e todos os continentes. Ficaram então aqueles homens possuídos de grande temor e disseram-lhe, por que fizestes isto? Pois tinham compreendido pela própria declaração de Jonas que este fugia para escapar à ordem do Senhor. Quando eu li a primeira vez isso aqui, e eu li com um olhar mais profundo, eu olhei assim e fiz, rapaz, esses marinheiros aqui, eles tiveram o dom da ciência, né? Porque, rapaz, Jonas não disse quase nada aqui, eles já souberam, já
Jonas disse, eu sou hebreu, sou filho de Deus, o Deus, Senhor dos deuses. E ele disse, tu está fugindo, né, danado? Está fugindo. E é o mais interessante que a gente faz a mesma coisa. Você que estava fugindo, você que foi catucado pelo irmão que estava fugindo, aterrorizado, buscando outras coisas, medroso, com medo das coisas. Aí vem uma situação difícil para você resolver e ainda você tem a coragem de bater no peito para dizer, eu sou cristão, eu sou católico. Conversa, que tu é cristão, tu é católico. Porque se tu fosse, Diego, cristão, tu não estava com medo das situações. Tu não estava com medo de ir para uma missãozinha Interfé, não. Tu não estava com medo de uma situação de vir pregar aqui, não, no lugar do diácono. Ou de várias vezes. Tu não estava com medo de enfrentar uma realidade de abandonar tudo. Tu não estava com medo de enfrentar os problemas da tua família, os problemas financeiros. Porque se tu está com um problema financeiro na tua casa, meu salário diminuiu, eu estou ganhando menos. Acorde, criatura, porque se Deus quisesse tirar o teu dinheiro todo, Ele tirava, mas Ele só tirou uma parte, então louvado seja Ele, certo? Se Ele não tirou mais coisas na tua vida, louvado seja Ele, porque se Ele fosse para Ele tirar, Ele tinha tirado tudo, mas Ele não tirou, então louvado seja Ele. Ele tirou como uma forma de tempestade para ver se tu acorda, para ver se vem alguém e diz, acorda, dorme, quem tu é? Eu sou Diego, eu sou cristão católico, eu creio no Deus vivo. Conversa. Quantas vezes nós escutamos aquela profecia, aquela palavra de Tomé? Quem é que conhece Tomé? Tomé que tocou no dedo de Jesus, só acreditava se tocasse no dedo de Jesus. Quantas vezes a igreja pelo menos uma vez no ano, proclama essa palavra na liturgia? O que é que a gente faz? Mesma coisa. Parece que não entra não. Mas eu já entendi, eu já estudei a filologia da palavra, já fiz toda a hermenêutica, já fiz toda a exegese, estudei teologia para me aprofundar. Mas e o teu coração? Tu fez essa experiência de precisar não tocar no Senhor para poder acreditar? Para poder não rir das promessas que Deus fez para tu? Saber que Deus faz o impossível para a tua vida? Será? E aí vem versículo 11. Quando eles dizem, que te havemos de fazer para que o mar se acalme em torno de nós? Porque o mar tornava-se cada vez mais ameaçador. Tomai-me, disse Jonas, e lançai-me às águas, e o mar se acalmará. Reconheço que sou eu a causa desta terrível tempestade que vos sobreveio. Está aqui um cara de coragem. Está aqui um cara que sabe resolver a situação. Sabe por quê? Porque Jonas era o fraco. Jonas era a fraqueza que você estava tendo até agora, até hoje, em nome de Jesus. Até hoje, essa fraqueza. Mas a partir do momento que você se assume pecador, assume teus erros, cria vergonha na cara, bota a tua cara a tapa, enfrenta as consequências do pecado que tu fez na tua vida, aí pronto, aí Deus vai começar, porque você vai estar sendo humilde e corajoso. A gente acha, o mundo na verdade proclama que o corajoso é aquele que enfrenta nos peitos, com força física, com poder argumentativo. Mas Deus diz é com um coração contrito, um coração verdadeiro, que você enfrenta a situação. A partir do momento que Jonas disse, sou eu o problema todinho aqui. Pode me jogar no mar. A partir do momento que você fizesse na tua vida e dizer, Senhor, de fato eu errei, eu pequei, eu estou pecando, eu não quero mais isso. Pode me lançar ao mar. Aí Deus vai fazer uma obra de salvar a tua vida da morte. Sabe por quê? Porque depois disso, a gente vai passar por causa do tempo, mas aqui os homens lançaram Jonas no mar. Jonas no mar. E ele passou 3 dias dentro de um peixe. E esses 3 dias, fazendo um paralelo com os 3 dias da ressurreição de Jesus, é dizer que Deus hoje pode estar te jogando no mar, pela tua verdade, a verdade do teu coração, mas Ele vai te ressuscitar no 3º dia, e vai te livrar da morte em nome de Jesus, e toma posse disso. Agora acredita, para de ter medo, para de ser mentiroso contigo mesmo, porque você pode estar enganando a si mesmo, mas a Deus você não engana, não engana. O terror pode estar correndo no teu coração nesse momento, de decidir por Jesus cada vez mais, de tomar uma decisão para seguir a vontade de Deus. Pois, peça ajuda aos anjos, peça ajuda a Jesus hoje na tua vida,
nas noites escuras, nessas tempestades, e não reme contra a vontade de Deus. Pare de ficar fugindo da face do Senhor. Percorra diante dele. Se prostre e diga: estou aqui, Senhor. Estou aqui. Agora me aceita, porque eu quero viver. Eu não quero viver mais na morte escondido. Não quero mais viver a morte escondido. Fala para a pessoa que está ao teu lado: mas rapaz, jogaram tu no mar, foi? E vou dizer mais uma coisa que Deus está pedindo, para a gente começar esse momento de adoração, para a gente crer. Muitas vezes a gente não quer. A gente sabe que Deus vai lançar a gente. A partir do momento que você decidiu hoje, nesse momento, pelo menos eu decidi. Eu decidi ser um verdadeiro adorador hoje. Você decidiu? Vixe Maria. Você decidiu? Pois tomando posse, a partir de hoje, não fique com medo de jogar no mar, não? De eu jogar no mar, você não? Ah, Diego, mas estão me jogando no mar. Vai doer? Vai. Mas não julga essas pessoas, não. Essas pessoas não têm consciência, não. Essas situações de vida, elas aconteceram porque foi algo que você plantou. Algo que você agora está colhendo. Essas noites, essa escuridão de estar engolido por um peixe, engolido pelas tuas crises interiores, pelas tuas crises espirituais. As noites que você está num peixe, engolido pelas situações financeiras, as crises de relacionamentos, as crises de vícios que você está passando, hoje é consequência. Mas eu digo, largue, não me largue isso, não vale a pena não. Largue. Pare de ficar se submetendo à tua carne. A tua carne te engana. Nossa carne ainda não está convertida não, diz Paulo. Nós precisamos ainda converter a nossa carne. Enquanto isso a gente vai estar lutando com ela o tempo todo. Não aceite migalha não. Você não nasceu para estar engolido não. Pode ser que você esteja passando pelo momento de estar engolido. Sim, mas você não nasceu para isso não. Você nasceu para viver, para ser ressuscitado. Por isso, em nome de Jesus, Ele presente aqui no meio de nós, vamos nos sentir renovados, ressurgidos e ressuscitados pela graça do Senhor. Se hoje, repito, se hoje Deus te deu mais uma oportunidade para você acordar, louvar a Ele, estar aqui adorando diante dEle, é porque Ele te ama, Ele te quer lutando todos os tempos, porque Ele tem uma promessa para você. E antes que Jesus entre, é preciso eu proclamar isso. Porque no final, Jonas se levantou. E há relatos, há entendimentos bíblicos que Jonas, era ele mesmo que estava contando essa história. Uma história de vitória. Pois, meu irmão, supere as situações de vida, porque ainda você vai dar testemunho. Você ainda vai contar a tua história e vai escrever até, se for preciso. E você vai proclamar para todo mundo ouvir de que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, que Ele te ressurge, te tira de todas as noites, mas basta você confiar e esperar. Amém?